Eu queria começar a nossa conversa hoje por aqui, né? Pois é, deixa eu trazer esse contexto então, Rodrigo, porque um grupo armado e encapuzado invadiu ontem a sede da emissora TC em Guayaquil, no Equador. Renderam funcionários e fizeram ameaças ao vivo, a gente está vendo as imagens aí. E um claro desafio ao poder do Estado. Eles carregavam explosivos e efetuaram disparos também, em pleno estúdio de TV. A ação levou o presidente Daniel Noboa, que assumiu o cargo em dezembro, aos 35 anos, a declarar estado de conflito interno, o que restringe direitos civis e autoriza as Forças Armadas a agirem como se o país estivesse numa guerra. O ato teve apoio do opositor Rafael Correa, ex-presidente do Equador. Rodrigo. Não, muito importante esse resumo, né, de tudo que aconteceu ontem. Essa aqui é a invasão, né? Essas aqui são imagens da invasão da televisão em Guayaquil. Olha só, o apresentador estava no ar, é como se a gente estivesse aqui no estúdio e entrasse alguém armado. É um grupo de cerca de 13 integrantes de uma das bandas criminais, como eles dizem lá, né? Um dos bandos armados que atuam no Equador. O Equador, que no passado já foi tido como um país calmo, um país tranquilo do ponto de vista da segurança pública, mas de 10, 15 anos para cá avançou demais, avançaram demais as bandas criminais, os grupos criminosos. A gente vai ter aqui a presença, daqui a pouquinho, do Amaury Chamorro. O Amaury Chamorro é um especialista, ele é de família equatoriana, né? Pai equatoriano, mãe brasileira, jornalista, comunicador, analista internacional, e ele vai entrar ao vivo aqui com a gente para entender melhor esse conflito. A gente tem aqui também um mapa, né, para que as pessoas entendam. A gente fala do Equador, a capital Quito, que é na região andina, mas a cidade mais populosa é Guayaquil. Guayaquil, que fica no litoral do Equador. É a cidade mais populosa. O Equador vem de um longo período de crise, né? Daqui a pouco a gente vai retomar também essa história. Muita instabilidade, golpes sucessivos, trocas de presidente, né? O período de mais estabilidade foi justamente o período do Rafael Correa na presidência de 2007 a 2017. A gente vai analisar tudo isso. O Equador é também um país dolarizado. Há quase 25 anos, o Equador não tem moeda própria. Foi adotado o dólar durante um dos governos neoliberais lá no Equador, no fim do século passado, e mesmo o Rafael Correa, quando esteve no poder, não conseguiu reinstituir uma moeda nacional. Então, há uma espécie de desmonte do Estado que é prolongado. Isso vem de décadas, de pelo menos 25 anos, como eu vinha dizendo. Hoje você tem mais homens armados de segurança privada no Equador do que policiais. Então, é um quadro de desintegração do Estado Nacional. Um presidente recém-eleito, o atual presidente, o Noboa, que você citou aí na sua abertura, um jovem, né, de 30 e poucos 35 anos, 35 anos, aqui o Noboa, olha. Ele tem um pique meio de Zelensky, sabe assim, um jeito de empresário, faz tem uma aparência assim moderna, quase... Não é comediante. Não, não é, isso já é uma vantagem. Agora, ele é de uma família bilionária. O pai dele é o principal produtor de banana do Equador. Já ouviu falar em República das Bananas, né? O pai dele é literalmente produtor de bananas. Tentou ser presidente, o pai não conseguiu, o filho sim. Ele, inclusive, é nascido em Miami, estudou nos Estados Unidos, dizem que fala melhor inglês do que espanhol, mas fala espanhol também, né? E ganhou a eleição. Vamos lembrar que durante a eleição, durante o processo eleitoral, o Noboa, de direita, liberal e tal, derrotou a candidata de esquerda, apoiada pelo Rafael Correa. Durante o processo eleitoral, um terceiro candidato, que era o terceiro colocado ali nas pesquisas, foi assassinado. Vocês lembram dessa cena? Saindo de um comício. Esse aqui que está no ar Vila Vicêncio, né? Hã? O Vila Vicêncio. Vila Vicêncio é que foi assassinado. Ali no ar a gente estava vendo a cerimônia de transferência de poder, né? Quando o Noboa toma posse, né? A posse do Noboa. E olha ele aí, né? Então esse é o presidente que acaba de declarar estado de exceção no Equador. Acho que nós temos já o Amaury Chamorro pronto para entrar, é isso? Temos sim. Quem conversa com a gente agora sobre a situação no Equador é o analista Amaury Chamorro, consultor internacional que conhece de perto a situação do nosso país vizinho. Um país lindo, já estive no Equador algumas vezes e fiquei realmente apaixonada. Amaury, seja bem-vindo ao ICL Notícias Primeira Edição.
Queria saber contigo se é possível fazer uma cronologia, até para a gente poder entender melhor como é que essa situação e quando a situação desandou, até a situação, né, o caos que vimos ontem dentro de uma emissora de TV, em pleno estúdio, no ar e ao vivo. Bom dia a todas e a todos. Obrigado pelo convite. Para mim é sempre uma honra estar aqui com vocês. A cronologia ela nasce junto com os problemas de aumento do consumo de cocaína nos Estados Unidos, né? Nunca na história da Colômbia a Colômbia havia produzido tanta cocaína e exportado tanta cocaína para os Estados Unidos. Houve um aumento sensível nos últimos anos do consumo da droga nos Estados Unidos, que é o maior consumidor de cocaína do planeta. Então, durante os últimos anos, esse excedente de produção sai pelo Equador, né, porque a grande parte da produção da cocaína no planeta é produzida no sul da Colômbia, né, fronteira norte do Equador. Então, a droga desce pelo Equador, ela sai pelos portos de pescadores equatorianos, que eles levam o produto até alto mar, mais ou menos a altura de Galápagos, né? Galápagos, o arquipélago de Galápagos, que é território marítimo equatoriano. Naquela região, eles se reabastecem, já que a gasolina, esse combustível utilizado nas embarcações no Equador, ele é subsidiado, né? Então é praticamente gratuito esse combustível. E em alta mar, que é a 3.000 quilômetros de distância do continente, eles recarregam o combustível e daí eles chegam até o México. Então é uma rota perfeita para levar, tanto em termos de logística, mas também em termos de tranquilidade, digamos, né, de segurança para poder levar esse produto até o México. Então você tem uma saída, o Equador se transformou num território de saída dessa droga. Esse é o primeiro problema. O segundo problema, isso tudo eu vou te contar o que está acontecendo para a gente chegar na invasão do estúdio de TC Televisão que aconteceu ontem. Então, você tem esse canal, esse corredor de saída da droga. O segundo caso, a segunda variável que a gente tem que entender é o seguinte: o Equador, a economia é dolarizada, não existe moeda local. Lá a moeda, no lugar do real, que nem a gente tem no Brasil, lá é o dólar. Então, o Equador quebra em 99 e a elite econômica equatoriana decidiu dolarizar a economia. O Equador são apenas 2 países no mundo que têm a economia dolarizada, um deles é o Equador. Então, ficou mais fácil lavar esse dinheiro da droga. Então, o narcotráfico que paga em dólar, né, eles recebem esse dinheiro, fica na economia equatoriana. Então você transfere esse dólar, né, no dia a dia, você lava no pequeno comércio, na economia local do país. Então você aí criou, que é o motivo da gente ter essa explosão de violência, aí você cria então um lugar perfeito para você tirar droga, para você levar até os Estados Unidos, para você lavar o dinheiro. Então os cartéis mexicanos estão realizando uma guerra civil no Equador. Então, você tem a diferença da Colômbia, que você tinha 2 grandes cartéis, né, nos anos 80, vou lembrar, o cartel de Cali e o cartel de Medellín, que eles tinham dividido os Estados Unidos, né, em Miami e o sul dos Estados Unidos ficava com o Pablo Escobar, e Nova York e Califórnia e outros estados ficavam com o cartel de Cali. E lá no caso do Equador, você tem mais de 20 grupos armados, cada um deles responde a um cartel mexicano que também há um volume muito grande de cartéis narcotraficantes mexicanos. Então, eles disputam o território no Equador e por isso começou quase que essa guerra civil. Amaury, muito boa a explicação, né? Você conecta com a produção e a distribuição de cocaína para os Estados Unidos. Dá a impressão que o Equador é quase um entreposto, né? Uma passagem. A gente podia até colocar aqui no telão, se for possível, de novo, o mapa. É o CEAGESP. Como é que é? É o CEAGESP. É o CEAGESP da cocaína, né? Assim, o entreposto da cocaína que segue para os Estados Unidos. Você explicou muito bem. Sai da Colômbia. Eu tinha falado do mapa porque, para as pessoas localizarem, né? A Colômbia logo ao norte ali, ó. Eu vou chegar aqui perto de novo, ó. Então, você tem a produção de cocaína no sul da Colômbia, aí entra no Equador, sai pelo litoral equatoriano, eu imagino que pela região de Guayaquil, enfim, e alguns outros. Guayaquil, mas principalmente nessa região norte, acima da palavra Quito. Aqui, aí, perfeito. E aí vai para alto mar, e aí há o transporte para o México e depois do México para os Estados Unidos. Eu queria retomar só,
só antes de repassar a palavra para você, a gente tem uma cronologia em função desta violência toda, a cronologia dos últimos dias, né? Nos últimos dias, o que foi feito pelo presidente recém-empossado Noboa. A gente tem aqui uma sequência, olha, dia 7 de janeiro, o traficante José Adolfo Macias Vidiamar, o Fito, foge da prisão em Guayaquil. No dia seguinte, 8 de janeiro, o presidente Daniel Noboa decreta o estado de exceção e impõe o toque de recolher, mas não foi suficiente, continuou o conflito. A gente segue aqui, crise no Equador, segue aqui nessa cronologia. Acho que nós temos aqui uma segunda página do que aconteceu. Vamos lá, vamos adiante. Aí, 9 de janeiro, onda de explosões, veículos incendiados, sequestros de policiais. A gente mostrava agora há pouco na tela aquele corre-corre nas ruas, né? Fuga em massa em presídios de Riobamba, em presídio. E um grupo armado aí finalmente chega para esta cena terrível e invade a TC Television em Guayaquil e faz ameaças ao vivo. Essa aqui é a sequência, não sei se nós temos aqui, continua. Arrastão na universidade, esse ponto a gente precisa falar. Alguns estudantes foram feitos reféns na Universidade de Guayaquil. Tiroteio perto do Palácio do Governo em Quito. E aí o presidente Noboa reconhece que há um conflito armado interno e autoriza operações militares. Existem também notícias de saques no centro de Quito. O comércio fecha as portas. Eu sei que você tem parentes, né? Acho que a família do seu pai está lá no Equador, você vai seguidamente para lá. Quais são as notícias que você pode trazer para a gente? Quito, eu via, né? Carros blindados na rua, é um centro de cidade belíssimo, né, Roberto? Eu também conheci, é um centro histórico e tal. Qual é a notícia que você tem desse momento, tanto em Quito como em Guayaquil, em todo o país, Chamorro? Bom, há uma mobilização militar muito grande, isso que o presidente declarou, tecnicamente ele declara uma guerra aos grupos traficantes no Equador, né? Então você tem uma declaração de uma guerra civil, já que esses grupos são grupos armados connacionais, né? São equatorianos, então agora nesse momento eles se transformaram num objetivo militar. Então o Estatuto de Roma, que é o que rege a guerra no planeta, então eles não precisam eles vão disparar para matar. Então o exército está se mobilizando na rua, vai ter um conflito sensível aí vai gerar mortos, sem dúvida, o que é pena muito, porque quem sempre põe os mortos são os pobres, né? Você não vai ter não vai ter uma história diferente daquilo que a gente já viveu na América Latina. A Colômbia já passou por uma coisa muito parecida nos anos 80, com dezenas de milhares de mortos. E no fim, o que eu queria dizer é que esse uso da violência nesse momento por parte do Estado, que é o correto, eu acho que o presidente Daniel Noboa tomou uma decisão correta de transformar esses grupos criminais em objetivo militar do Estado equatoriano, mas nunca é a solução. Isso pode ser um paliativo. Isso daí se o corpo tem uma grande infecção, isso daí é apenas um remédio para baixar a febre, mas não vai resolver esse problema. Por quê? Porque já temos uma história de 40 anos de uso das armas, uso da violência, na Colômbia, principalmente, no México, no Peru, para você combater o narcotráfico, supostamente combater o narcotráfico, mas na verdade você tem um grande volume de mortos, principalmente jovens pobres desses países, só que você nunca combate o consumo da droga nos Estados Unidos, que é realmente o grande problema, né? Os Estados Unidos é o maior consumidor de cocaína do planeta, ele consome quase 90% da cocaína produzida no mundo, que vem basicamente de 3 países, Colômbia, Peru e Bolívia, majoritariamente da Colômbia. Então você tem um grande aumento de consumo, e aí o que os Estados Unidos faz? Eles financiam uma guerra nos países que produzem, mas eles não financiam uma guerra nos Estados Unidos para combater o narcotráfico. 1 quilo de cocaína comprada na Colômbia, feita naquele momento nos laboratórios, lá no meio da selva, pode custar $1.000, aquele quilo. Esse mesmo quilo, já em Nova York, em Manhattan, custa $250 mil. Então você tem uma diferença muito grande e um volume de dinheiro muito grande no mercado americano, estadunidense. Então isso é um problema para o Equador, que se transformou nesse entreposto. Agora o que você está...
Não, Amaury, não, a gente ia só lembrar, você falou que foi uma decisão correta, o próprio Rafael Correa, né, William, declarou apoio ao Daniel Noboa, eles são adversários, assim, políticos. Acho que o William quer fazer uma pergunta, daqui a pouco a gente mostra o Rafael Correa, ou você prefere, William? Não, vamos rodar o Rafael Correa? Vamos ver o Rafael primeiro e aí eu faço a pergunta. Tá bom, então é importante, o ex-presidente Rafael Correa, eu dizia agora há pouco, a Amaury chamou, um dos poucos períodos de estabilidade nos últimos 25 anos no Equador foi o governo do Rafael Correa, né? Sim, que foi eleito e reeleito. Mas vamos ouvir o que ele disse. Ele dá apoio ao adversário político num momento tão grave. Vamos ouvir. Compatriotas, o país vive um verdadeiro pesadelo, algo impensável, algo inimaginável até pouco tempo. Isso é fruto da destruição sistemática de todos os direitos, dos erros e dos ódios acumulados nos últimos 7 anos e dos quais todos somos vítimas. Mas hoje é um momento de unidade nacional. O crime organizado declarou uma guerra ao Estado. E o Estado deve prevalecer. O Estado deve vencer. O presidente Daniel Noboa tem a meu irrestrito respaldo. A pátria novamente vencerá. Até a vitória, sempre, compatriotas. Um vídeo dublado pelo nosso Matheus Piccionelli aqui, da nossa equipe do ICL. Um bom dia, Amaury. Queria te perguntar sobre esse apoio importante para o Noboa, mas também nas outras medidas que ele está tomando. Você falou, acho que de uma forma muito importante, é um enfrentamento armado a grupos que estão provocando caos no Equador, mas que outras medidas ele tem tomado para combater o crime organizado, né, as bandas, como chamam nos países latino-americanos, porque esse enfrentamento armado, como você falou, ele age no sintoma, mas o que ele tem feito para atacar o problema, já que essa foi uma das propostas de campanha dele, né, um presidente de direita com uma proposta muito forte na segurança pública também, né, Amaury? Sim, ele apostou nisso, ele disse isso, mas concretamente ele não fez nada, absolutamente nada. Inclusive, ele já tem alguns meses no governo e você tem o controle desse governo, basicamente o controle, do Estado, das ruas, das cadeias, das prisões, dos presídios do Brasil, no Equador. Eles são todos desses grupos armados, né? O Estado equatoriano não está presente sequer na cadeia. Então, Noboa, ele tentou, de alguma maneira, mais retoricamente dizer que estava fazendo alguma coisa, mas se a gente for olhar concretamente, ele não fez nada. E essa ação que ele tomou a decisão agora de mandar o exército para a rua também não vai resolver. Pode ser um paliativo, mas não há uma solução de fundo nesse processo. Inclusive porque já foi permeada, as Forças Armadas equatorianas, a polícia e principalmente o sistema judiciário equatoriano está absolutamente tomada por esses grupos, tanto na participação direta deles na custódia da droga ou do cuidado desses grandes chefes do narcotráfico, mas você também tem um sistema de justiça que hoje não pode atuar contra esses narcotraficantes porque você tem atentados contra as famílias dos juízes, contra as famílias dos promotores. Então a situação é muito complicada. É só a gente olhar o que acontecia imagino que alguns de vocês já viram aquele monte de séries trágicas sobre a realidade colombiana dos anos 80, é algo muito parecido que está acontecendo naquele momento. Então, o Equador não tem capacidade militar, jurídica, nem econômica de enfrentar esses grupos criminais. Então, a situação é extremadamente complicada e Daniel Noboa, eu acho que ele tomou uma decisão correta, porém muito atrasada, e que não vai resolver. Na verdade, não vai resolver. Amaury, queria entender com você qual é a relação da crise no Equador com a privatização da segurança pública. Rodrigo comentou aqui que o país tem mais de 125 homens armados em segurança privada e isso é o dobro dos policiais do Estado. É um dado bem importante. O que a população acaba fazendo é buscando soluções caseiras. Então eu contrato muito mais segurança, as empresas. E olha que engraçado, as empresas de segurança, na sua grande maioria, são empresas de militares. E de ex-policiais que abrem empresas e, obviamente, pela sua experiência de atuar na rua, na segurança pública, eles acabam abrindo essas empresas. Mas você tem um problema estrutural no país
que também vai de mão dada com a crise econômica no Equador, né? A violência, ela também dispara acompanhada com os indicadores de desemprego, de inflação, um problema social muito profundo no país. Depois do governo do Rafael Correa, né, aí ganha o Lenin Moreno, depois ganha o Guillermo Lasso e agora ganha Daniel Noboa. Você tem um aumento do desemprego, uma crise econômica sem precedentes na história do Equador, quase comparável ao que aconteceu em 99. E se você olhar os indicadores de violência, eles vão acompanhando isso. Sempre há em todos os países da América Latina a violência, isso no mundo, na verdade, você tem uma escalada de violência junto com um problema econômico. Lembra que no Equador também, e em Guayaquil, você lembra aquelas imagens do Covid, aquelas pessoas morrendo na rua, milhares de cadáveres, se calcula que 40 mil pessoas morreram em Guayaquil por causa do Covid, onde o Estado sequer recolhia os corpos, então você tinha milhares de pessoas mortas nas ruas, apodrecendo, porque as famílias não tinham nem sequer como enterrar seus parentes, e isso também foi uma explosão, gerou uma explosão econômica por uma crise terrível, e obviamente essa população que não vê mais um futuro, esses jovens que não têm mais o que fazer e moram nos setores populares, muito mais facilmente eles são cooptados por esses grupos criminais para entrar no narcotráfico, para fazer sicariato. Então você entra nessa guerra civil como única opção para esses jovens, né? E o Equador é um país que vem de uma crise já institucional desde alguns anos, num período pós-Rafael Correa. Isso ajuda a acentuar. Não há um Estado no Equador. O Equador não tem um Estado. Não existe a justiça. Ela não funciona no Equador. Ela não funciona mais. Você não tem mais as instituições de segurança, como a polícia ou o próprio exército. Já a população não acredita que eles possam resolver os problemas da criminalidade no país. E a gente viu o que aconteceu. Os presídios continuam, neste momento, quem manda nos presídios no Equador são os presidiários, não é a força pública, não é o Estado equatoriano, e você tem um desmantelamento também da estrutura de segurança que foi criada pelo Rafael Correa, que de alguma forma ajudou também a transformar o Equador. Há poucos anos atrás, há 6 anos atrás, o Equador foi considerado o segundo país mais seguro da América. Neste momento é o terceiro mais violento do mundo. Claro, por que conseguiu chegar nesse ser o segundo mais seguro? Claro, você teve um boom petroleiro, o Equador é um país petroleiro, então o barril a $120 o barril, então obviamente você tem uma dispersão econômica que ajudou o país, e isso incentivou também a juventude, a geração de emprego, a trabalhar, a entrar na universidade. Então você tem uma situação econômica sistêmica melhor. Depois do Rafael Correa, há uma crise econômica muito grave, mas também há um desmantelamento. Se fechou o Ministério da Justiça, não existe mais no Equador. Você tinha um ministério que coordenava todas as ações, tanto da polícia como do exército, com uma estrutura de câmeras de segurança, de inteligência muito avançada, inclusive reconhecida internacionalmente. Os presídios equatorianos eram utilizados como exemplo mundialmente. Agora você destruiu tudo isso, né? É uma situação terrível, né, Roberta, William e o Amaury? Eu queria daqui a pouco até retomar isso. Ele falou praticamente a ausência do Estado, a destruição do Estado Nacional. A gente fica preocupado porque a proposta aqui do lado na Argentina, por exemplo, do Milei, vai por esse caminho também. Mas eu queria aqui da minha parte agradecer então a participação do Amaury Chamorro. Eu sei que ele está super requisitado para participar também de várias entrevistas e conversas, porque é uma pessoa que conhece profundamente o que está acontecendo lá no Equador. Da minha parte, agradecer ao Amaury Chamorro, Roberta. Obrigada, Amaury. Entendemos que tem muita coisa a ser ajustada por aí, né? Estamos de olho, vamos ficar de olho no Equador. Valeu. Obrigado. Um abraço a todas e a todos. Obrigado abraço pelo convite. a você. Sempre à disposição. Obrigado, Maria. Obrigado. Mas eu queria justamente, Roberta, William, retomar a partir daí, né? O risco que a gente tem na América Latina hoje é da desintegração dos Estados nacionais. É curioso que às vezes a gente ouve as pessoas falando como se o Estado fosse o inimigo. O próprio Milei, na Argentina, usa esse discurso contra o sistema. Tudo bem, o sistema oprime muitas vezes, mas a ideia de que é a liberdade do cidadão, é cada um por si. Olha, o que a direita na América Latina propõe é a volta do que se chama de Estado natural, o Estado de natureza. O que é? Todos contra todos. Cada um se vira como pode, bang, bang. Porque na civilização, o Estado, não estou falando do Estado de São Paulo, do Rio de Minas, né? O governo, o ente estatal, tem um monopólio da força. Só o Estado pode exercer o poder de polícia.
Quando o Estado se desintegra, vira o caos, porque daí cada um acha que pode resolver sozinho e as bandas, os grupos criminosos vão avançando e dominando territórios. Então, o projeto da direita na América Latina é a desintegração do Estado. Não é um projeto mais como era nos anos 60, de ditaduras fortes, mas de Estado fraco. Não existe nada mais fácil de você controlar do que populações que não têm um Estado organizado. Os Estados Unidos, quando veio aquela fase, caiu a União Soviética e aí reinaram sozinhos aí no planeta durante um bom tempo, tinham esse projeto de atacar estados que pudessem ter algum tipo de independência. Isso foi feito no Oriente Médio, destruíram Iraque, Líbia. O que entrou no lugar? Entrou democracia? Não. Entraram territórios caóticos. Até hoje na Líbia não tem governo direito. Tem um caos. O projeto é plantar um caos aqui no Equador. Então isso é que nos preocupa. Eu falava, esse aqui é o presidente atual, né, o Noboa, 35 anos, inexperiente. Será que tem condição de enfrentar uma onda dessa? É um ataque total dos grupos criminosos contra um governo recém-eleito. Estão testando a força do presidente, do jovem presidente que acabou de ganhar a eleição lá no Equador. Essas aqui são imagens daqueles criminosos que invadiram o estúdio de televisão logo depois de serem presos, que a polícia entra e consegue prendê-los. Felizmente, nenhum jornalista, nenhum funcionário, nenhum técnico da televisão foi atingido, porque eles estavam fortemente armados. O Equador vive um longuíssimo processo de desintegração do Estado. Eu falava da dolarização, um Estado que não tem moeda própria. E isso veio antes do Rafael Correa. A gente tem uns personagens no Equador, uma sequência impressionante. Em 1996, a gente até separou, eu separei aqui as imagens, um sujeito chamado Abdalá Bucaram foi eleito presidente do Equador. Olha a figurinha que foi eleita. Ele foi afastado um ano depois. Olha o bigodinho. Olha o bigodinho. Pois é. Que mau gosto. E fica a dica, viu, gente? Se você pensa em usar esse bigodinho, tem uma outra figura histórica que já usou, não é legal ser associado. Não é legal. O Bucaram foi afastado por incapacidade mental, um ano depois. Olha só a sequência, 96 eleito, 97 afastado. Aí, em 98 é eleito o presidente Jamil Mawad, que era prefeito lá da capital de Quito, uma cara mais de empresário, né? Parece ali o Macri da Argentina, um jeitão. E o que ele fez? Dolarizou o Equador. A grande solução é dolarizar, transformar quase numa colônia. Afundou o país. Também teve que sair corrido do poder. Houve rebelião indígena, rebelião popular no Equador. Na sequência, né, depois da dolarização e dessa rebelião, vem um outro presidente de origem militar, Lúcio Gutiérrez. Durou 2 anos no poder. Em 2005 ele se escondeu dentro da embaixada do Brasil, ele entrou num porta-mala do carro. Já não é mais o Mawad, é o Lúcio Gutiérrez, aí ó. Teve que se esconder dentro da embaixada brasileira em Quito. Eu na época fui cobrir esse caso lá, em 2005. Ficou escondido vários dias. A crise era uma crise sem fim. O Lúcio Gutiérrez tinha chegado ao poder com um programa de respeitar as populações indígenas, não deu nada certo, saiu fugido. E aí, finalmente, em 2007, se elege o Rafael Correa. E faz um governo, 10 anos, um governo de reconstituição do Estado, utilizando a renda do petróleo, como explicava agora há pouco o Amaury Chamorro, para políticas sociais. Ele era alinhado com Hugo Chávez, na época, na Venezuela, com o Lula aqui no Brasil, com a Cristina e o Néstor Kirchner na Argentina. Foi um governo que melhorou a vida e trouxe alguma estabilidade no Equador. E ele até elegeu o sucessor, um sujeito chamado Lenin Moreno. Mas o Lenin foi cooptado pela direita e iniciou-se no Equador um processo muito parecido com o Brasil. Lawfare, perseguição judicial. O Rafael Correa, ao contrário do Lula, tomou a decisão de fugir e hoje mora fora do Equador. O sujeito que era vice do Rafael Correa, também perseguido judicialmente pela direita judicial equatoriana, foi preso, ficou preso vários anos. E aí, pós-Rafael Correa, veio o desmonte, terminaram de desmontar o Estado equatoriano, e a gente chega a esse quadro que temos hoje. Um país que funciona como entreposto de distribuição de cocaína, dominado por bandas criminais, por grupos criminosos,
e que mal consegue enfrentá-los. Tem que declarar estado de exceção. O risco sabe qual que é, gente? Porque fica assim um impasse. Ou é o desmonte do Estado Nacional, ou é o que aconteceu em El Salvador. Lembram o presidente Bukele? A Bukelezes... como é que se diz isso? Eu não vou me arriscar. Mas esse aqui é o Bukele. Tenta, a gente quer ver. Bukelização. Ih, deu certo. Bukelização dos países aqui da América Latina. O Bukele, um presidente também, El Salvador, dominado por grupos criminosos. E ele entra com uma plataforma de ultradireita, ordem, quase um ditador. Então o risco que nós temos é esse. A população fica desesperada e nessa hora eu quero ordem. Alguma ordem tem que ter. Tanto que o próprio Rafael Correa está apoiando o que o governo atual lá no Equador faz. Então o risco, acho que hoje na América Latina, é esse. Você traz um sujeito como o Milei na Argentina, vai arrebentar com tudo, vai dar tudo errado, e aí quem vem para salvar? Alguém mais à direita ainda. Um fascista, alguém para botar ordem. O Brasil chegou muito perto disso. Agora aqui, realmente, talvez as nossas instituições, a nossa economia, a nossa sociedade conseguiu resistir um pouco mais e não permitiu que esse projeto de destruição... O Bolsonaro tinha falado, lembra? O meu objetivo, antes de construir, é destruir. E ele tentou, com Paulo Guedes e tal. Então, é esse o caminho na América do Sul, na América Latina, que a gente tem que resistir. Né? Porque do libertário, que não é libertário, é extremista... Milei, o caminho é ladeira abaixo para algo parecido com o Equador. E depois El Salvador. Aliás, literalmente, ele se apresenta como El Salvador, mas é o presidente o Bukele que controla as cadeias de maneira brutal, é quase um ditador, é ordem a qualquer custo, e a população aplaude, porque a alternativa é tiroteio no meio da rua. Olha o caos. Nós já temos um aperitivo disso no Rio de Janeiro, onde ontem o prefeito Eduardo Paes pediu ajuda para o governo federal, porque está querendo fazer uma obra numa parte lá da cidade e os milicianos dizem só tem obra se pagar. A construtora só faz a obra se pagar uma taxa para a milícia. Isso é Estado paralelo, então a gente tem um aperitivo já no Rio de Janeiro do que pode acontecer. Por aqui o Eduardo Paes, de maneira correta, pediu ajuda para o governo federal, porque para o governo do Estado, Roberta, para o Cláudio Castro, não vai ajudar muito, já que o Cláudio Castro, tudo indica, tem ligações políticas, não sei se pessoais, mas políticas com os grupos milicianos que implantaram esse terror também no Rio de Janeiro. Então a gente tem que enfrentar isso antes que seja tarde. Colocar ordem na democracia, não debaixo de porretada como fez o Bukele lá em El Salvador. E evitando esse caos completo que nós vemos, e lá a gente lamenta profundamente, a Roberta falou, eu também, Galápagos, né, que é uma ilha famosíssima, pertence ao Equador, mas também na parte continental, um país bonito, andino, tem uma costa bonita, tem uma capital belíssima, né, com centro histórico, enfim, um país que está sofrendo demais. A nossa solidariedade principalmente ao povo do Equador, até estudantes. A universidade foi invadida, Guayaquil, e os estudantes foram sequestrados durante algumas horas por grupos criminosos que estão chantageando, estão testando até onde o Estado é capaz de ir nesse enfrentamento, um Estado que vai se desmilinguindo, né, Roberto? Você sabe que eu fui a Quito para fazer a cobertura da Copa América e me senti tão segura andando pelas ruas da cidade, Rodrigo. O exército a cada esquina, eu vi muitos policiais, eu me senti muito à vontade, muito tranquila. É com muita tristeza que eu acompanho tudo que acontece no Equador. Lugar que eu comi o melhor espaguete à bolonhesa da minha vida. Mas nunca no Equador, vou esquecer não sabia disso. que era no Equador. A gente vai continuar acompanhando, inclusive, essa situação toda no Equador. Nos próximos dias, certamente, a gente vai ter aqui os desdobramentos dessa história.